Kenny Alves, atleta, viu sua vida mudar aos 18 anos. Entrou para a natação, vela, mas foi no remo que viu a paixão pelo esporte nascer novamente. E quem vai contar essa história pra gente é o próprio Kenny. Kenny, como que é fazer esporte amputado? É uma superação, né? Porque você está lidando ali com um limite do seu corpo, né? A partir do que você impõe na sua mente, que você pode fazer, você faz. Muitas dificuldades até aqui? Foi muito difícil, que você enxerga o mundo de outra forma, né? Porque aquela calçada ali se torna uma barreira para você. Mas assim, com usar da prótese, você vai se adaptando, entendeu? Quantas próteses desde que ocorreu o acidente até hoje? Umas 4 próteses. Todas compradas? Não. Eu recebi 4 pelo governo e uma eu comprei. Tem uma lei que fala que todo deficiente pode usar do FGTS para comprar comprar órtese e prótese, né? Só que quando eu cheguei na Caixa Econômica, essa lei, existia lei, mas não tinha norma, né? Mas agora isso mudou. A pedido do Ministério Público, a Caixa regulamentou a norma e está disponibilizando o saque para aquisição de próteses e órteses pelo FGTS. O primeiro passo em tudo isso, né, se voltarmos lá atrás, foi realmente a reclamação do cidadão para o Ministério Público. Não tivesse havido a reclamação dessa única pessoa, talvez até hoje o Ministério Público não soubesse desse problema e o fundo continuasse, o FGTS continuasse a não poder ser sacado pelas pessoas com deficiência. Isto é justiça social, onde cada cidadão deve receber o que lhe é devido. O MPF trata de questões de interesse coletivo, como meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, pessoas com deficiência, criança e adolescente, comunidades indígenas e minorias. Nós atuamos como um advogado da sociedade, né? A pedido da sociedade, no interesse da sociedade, e o sucesso da nossa atuação se identifica com o sucesso do pleito da sociedade. Qualquer pessoa pode fazer a sua manifestação, seja ela uma reclamação, uma denúncia. Para isso, é só ir pessoalmente ao MPF no Serviço de Atendimento ao Cidadão ou acessar o aplicativo MPF Cidadão. 2018, passamos de 120 mil manifestações registradas no sistema. Todas atendidas? Algumas em atendimento ainda, mas todas tiveram um andamento. E foi com a ajuda do Ministério Público Federal que muitos cidadãos tiveram suas denúncias atendidas e puderam ter seus direitos assegurados. Procure o Ministério Público sim, não deixe de procurar não, vá lá, lute por aquilo ali que queira. Eu quero mudar isso, eu quero a quadra da escola, eu quero um transporte para o filho, porque igual eu passei isso com meu filho, e às vezes você não tem como, um remédio, procura o Ministério Público, que ele vai te ajudar de alguma forma. A gente sempre recorre ao Ministério Público para a gente ficar com o direito que a gente tem como cidadão, né? Porque se não fosse isso, nós estávamos enrolados. É isso, né? Sem justiça social não há desenvolvimento de verdade. E no interesse público você vai ver também. Empresas aéreas devem garantir passe livre para pessoas com deficiência e idosas. Violência no parto. Mais de 50 casos foram registrados no Amazonas. Na segunda reportagem da série sobre barragens, quase 2 milhões de pessoas em alerta em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais agora, aqui no Interesse Público. Idosos e pessoas com deficiência têm direito por lei ao passe livre no transporte público das cidades. A luta agora é para garantir o cumprimento desse benefício nos aviões.
destino da viagem de Dona Valdete é o Rio de Janeiro. Ela morou na cidade carioca por 8 anos e agora vai retornar para visitar o neto. É uma viagem tranquila, né? A gente viaja com conforto, tudo, enfim. E ônibus não dá mais para viajar, né? Dona Egmar, aos 68 anos, sempre viaja para visitar o filho. Mas, segundo ela, o salário de funcionária pública aposentada não dá para bancar a viagem. E por isso ela buscou o direito do passe livre. Não tive direito, porque diz que não tem lei para o idoso, para viajar, viagem de avião, só de ônibus. E a gente dessa idade não pode viajar de ônibus, não é? A lei do passe livre prevê o direito das pessoas com deficiência comprovadamente carentes à gratuidade no transporte coletivo interestadual. Assim como no Estatuto do Idoso, não há qualquer restrição quanto ao tipo de transporte. Eu fui de São Paulo para Campinas e de ônibus. Quando eu fui comprar passagem, eles me ofereceram a ida e a volta de graça, o que me surpreendeu, nunca aconteceu. E de avião eu já viajei muitas vezes e nunca consegui a passagem de graça. Pensando nessas pessoas, o Ministério Público Federal propôs várias ações civis públicas em todo o Brasil e vem tentando há alguns anos atender esse direito garantido por lei. Sergipe foi o primeiro a levar a questão à Justiça Federal, com o objetivo de obrigar as empresas aéreas a cumprir as normas do passe livre. Aqui no estado, todas as ações civis públicas foram finalizadas. Os processos ajuizados em qualquer lugar do Brasil foram reunidos aqui por determinação do Superior Tribunal de Justiça e o resultado valerá para todo o país. Sempre nos foi colocado como obstáculo, como um empecilho, a questão do impacto financeiro. O problema é que nessas reuniões nós sempre perguntamos, inclusive em audiência judicial, qual o impacto financeiro, de quanto estamos falando. Esse dado jamais nos foi apresentado. E deixamos muito claro que o Ministério Público Federal não vai concordar com nenhum tipo de incentivo fiscal ou algo parecido às companhias aéreas, quando sequer elas nos apresentam qual é o impacto financeiro. Se a Justiça concordar com as teses do Ministério Público, as empresas aéreas serão obrigadas a reservar por voo 2 assentos para pessoas com deficiência e mais 2 para pessoas idosas. As empresas com um número menor de voos terão de reservar 2 assentos a cada 2 voos. Considerando o número de passageiros do ano passado, que foi em torno de 100 milhões, esse benefício custaria por passagem algo em torno de R$10 a R$15. No caso de não cumprimento, as empresas pagarão multa diária, cujo valor será definido pelo juiz federal. Quem nunca sonhou em ter uma ilha deserta para chamar de sua? Pois saiba que as ilhas costeiras pertencem à União. Elas estão em mar territorial, onde o Estado tem total soberania, promovendo assim a defesa do território. No Rio de Janeiro, uma empresa alegou ser a proprietária da ilha de Itacá. E com o apoio do MPF, a Justiça declarou o domínio da União sobre a ilha. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. Violência obstétrica, o horror que passam as mulheres vítimas desse tipo de agressão. E o encontro que reúne vários países para debater o combate ao trabalho escravo. É daqui a pouco, no próximo bloco. Parece absurdo, mas acontece. Tratamento humilhante, procedimentos médicos desnecessários, agressões verbais. Tudo isso na hora do parto. É a violência obstétrica, uma experiência que pode trazer graves consequências e traumas para toda a vida.
Raquel é mãe de um menino de 5 anos que era para ser o primeiro filho de 5, que ela sonhava em ter para formar uma grande família. Ela conta que a gestação dela foi tranquila e muito feliz. Mas tudo mudou na hora do parto. Ela foi vítima de violência obstétrica. As coisas que mais me marcaram foi a questão do uso da ocitocina, do soro, né? Isso sem usar a bomba de infusão, sem uma conduta individualizada para saber o quanto eu aguentava, o quanto da medicação eu aguentava. Então isso dói muito. A ocitocina sintética é uma dor assim que é indescritível, a dor. Esse trabalho de parto totalmente artificial. Para tentar mudar esta realidade nas maternidades do estado do Amazonas, o MPF, em parceria com o MP estadual, deu entrada em uma ação civil pública com o objetivo de garantir que os direitos da mulher não sejam violados. A ideia é cobrar o poder público para que tome atitudes mais enérgicas e sejam mais presentes nas maternidades públicas e privadas. Tudo começou com a denúncia de Gabriela Repolho, que trouxe a situação que ela viveu dentro de uma unidade particular aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus. E após esse caso de Gabriela, nós resolvemos verificar se era uma questão pontual, o que ela estava narrando, ou se era uma questão coletiva. A procuradora ainda conta que foi realizada uma audiência pública onde foram constatadas as irregularidades. O resultado do encontro com vários órgãos foi a assinatura de um termo de cooperação, formando assim uma rede de combate à violência que se reúne em forma de comitê. Em 4 anos de trabalho, mais de 50 casos de violência obstétrica foram registrados no Ministério Público Federal, no Amazonas. Este número ainda é pouco expressivo e pode estar ligado com a falta de informação. A violência obstétrica pode ser caracterizada, né, por qualquer ato que leve a um dano físico ou psicológico dessa paciente, como, por exemplo, as situações vexatórias, situações constrangedoras ou até mesmo alguns procedimentos que eles sejam feitos de maneira não embasada na literatura. Dilza é psicóloga, especialista em comportamento, e diz que os traumas para uma mulher que sofreu violência obstétrica são inúmeros e podem ser irreversíveis se a vítima não procurar um profissional. Essa mulher ela fica extremamente afetada. O que era um sonho se torna um pesadelo e pode levá-la ao isolamento e desencadear esse processo de depressão crônica, onde ela pode atentar contra a própria vida. Somos todos iguais perante a lei e a exploração de um ser humano por outro é crime. Em Brasília, o combate à escravidão contemporânea e ao tráfico de pessoas foi tema de um seminário internacional. A proposta é aperfeiçoar a investigação e a cooperação entre os países. O ser humano tratado como objeto, mercadoria. O trabalho escravo e o tráfico internacional de pessoas promovem a coisificação de homens, mulheres e crianças, explorados em trabalhos degradantes, em lavouras, confecções e outros segmentos, ou no mercado do sexo. Em todo o mundo, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas desse tipo de crime, segundo dados de 2016 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Um desafio enorme para as autoridades. Em Brasília, na Escola Superior do Ministério Público Federal, representantes de vários países se reuniram em um seminário para trocarem experiências e fortalecerem a cooperação internacional no enfrentamento a esses crimes. Essa partilha para saber o que acontece nos estados de origem e também aqui no Brasil faz com que consigamos atuar em rede e dar uma proteção social mais efetiva. O MPF apresentou casos de sucesso, como a Operação Fada Madrinha, que desbaratou uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, e a Operação Minamata, de combate ao trabalho escravo e mineração ilegal em garimpos do Amapá.
Quando nós trocamos experiências, nós podemos falar de casos vitoriosos. E mesmo no caso que nós não ganhamos, o que é que deu errado para aprimorar? Mas nos casos vitoriosos, quais foram as provas apresentadas, quais foram os argumentos de convencimento do Poder Judiciário para as condenações. Então, essa troca de experiência é muito valiosa. A falta de capacitação profissional, pobreza e oportunidades de emprego foram alguns dos principais motivos citados pelos participantes do seminário para o grande número de pessoas em situação de trabalho escravo ou vítimas de tráfico em todo o mundo. Além da cooperação internacional, um dos caminhos apontados para combater a esses crimes é a denúncia. Toda persona que tenga conocimiento del delito debe proceder a hacer la denuncia respectiva y las autoridades estar predispuestas a realizar las investigaciones para llegar a esclarecer los hechos y concluir ya sea con un rescate de las víctimas, una condena para los responsables. Para eso también se deben hacer muchas actividades de prevención. Esto nos ayuda a estrechar lazos, a hacer la cooperación internacional más flexible, más cercana, más acessível e menos formal. No Paraguai, por exemplo, segundo a representante do país, é grande o número de mulheres traficadas para o Brasil. Estamos trabajando en el tema de los equipos conjuntos de investigación para mejorar justamente esa relación y los intercambios de información para identificar las causas y mejorar el abordaje en ambos países. A usina hidrelétrica Boa Ventura, na região do Araguaia, em Mato Grosso, está dando o que falar. Isso porque estudos ambientais encontraram uma nova espécie de boto na região, um golfinho de água doce, um dos seres mais raros do planeta. O MPF entrou com uma ação na Justiça para suspender o processo de licenciamento, alegando que a construção da usina pode ter um impacto negativo e irreversível sobre a população de botos dos rios Garças e Araguaia. Você fica agora com o Giro de Notícias. O Superior Tribunal de Justiça vai analisar parecer do MPF defendendo que os acusados pela tragédia da Boate Kiss sejam julgados pelo Tribunal do Júri. 242 pessoas morreram na cidade gaúcha de Santa Maria em 2013 durante um incêndio na boate. O Ministério Público pediu a cassação do mandato do atual governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e do vice Vanderlei Barbosa por condutas abusivas durante as eleições, entre elas a contratação irregular de servidores. O MPF pede ainda novas eleições para governador e vice no estado. E no próximo bloco, as barragens mais perigosas do país. Quase 2 milhões de pessoas convivem com medo em Minas Gerais. É daqui a pouco, até já. Pesadelo. Minas Gerais tem as 2 barragens consideradas as mais perigosas do país e bem perto da capital, Belo Horizonte. Mais de 1.700.000 pessoas vivem sob ameaça de barragens no estado. Veja agora na segunda reportagem da série. A pequena Rio Acima fica a menos de 40 quilômetros de Belo Horizonte e faz parte de uma importante área de proteção ambiental da região metropolitana de BH.
A chamada APASSU abrange 13 cidades e tem mananciais de água que garantem o abastecimento do Rio das Velhas, afluente do Rio São Francisco. Este rio é responsável por 60% da água consumida na capital. Mas a apenas 2 quilômetros daqui existe uma grande ameaça. As placas alertam para o risco de contaminação. A mina do Engenho, onde a empresa australiana Mundo Mineração explorava ouro, está desativada desde 2011. A empresa faliu e deixou tudo para trás, máquinas e equipamentos. Mas a pior herança são as 2 barragens da mina, cheias de sobras da mineração de ouro, com substâncias como o cianeto, o arsênio e o mercúrio. Nós enxergamos uma morosidade no sentido de atuação de medidas mais eficientes, né, para conter esse risco aí de acidente e dar uma solução final para isso. De alguns quilômetros abaixo, você tem a estação de tratamento de água que abastece 60% de Belo Horizonte. Então nós estamos diante de um perigo enorme para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte e abastece também 40% da região metropolitana. O governo de Minas prometeu fazer uma licitação para a retirada dos rejeitos. Enquanto nada é feito, a população que fica mais próxima das barragens vive com medo de que aconteçam novas tragédias. Dá medo, porque o que está acontecendo aí para fora, principalmente aí no Brumadinho, Mariana, a gente fica cismado mesmo dessa daí também. Dá problema e prejudicar a gente aqui, né? O medo é de contaminar a água, né? Contaminar a água e invadir casas aí para baixo, que para nós aqui não, acho que não atinge. Mas a região aí para baixo vai ser toda prejudicada. Hein? As 2 barragens de Rio Acima estão no topo da lista da Agência Nacional de Mineração. Foram classificadas como sendo de alto risco de rompimento. Um relatório da agência revelou que mais de 1.700.000 pessoas moram em cidades de Minas Gerais que têm pelo menos uma barragem com rejeitos de minério em situação preocupante. De acordo com a agência, em Minas Gerais, 218 barragens são de alto dano potencial associado. Em caso de rompimento, haveria um grande impacto para os moradores e sobre o meio ambiente. Nós devemos pensar nas 218 barragens em Minas Gerais que tem um dano potencial associado alto e que deve ser objeto de uma fiscalização intensa, imediata e contínua, para a gente não ter a surpresa desagradável de uma tragédia evitável, como aconteceu com Fundão e como aconteceu com a B1 de Brumadinho. E não é só em Minas Gerais que as barragens preocupam. Em Monteiro, na Paraíba, a Justiça deu um prazo de 30 dias para que o DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, apresente os planos de segurança de barragens e de emergência dos açudes Poções e Camalaú. Quem tem as informações é o repórter Rafael Oliveira. Os açudes fazem parte do projeto de integração do São Francisco aqui na Paraíba e têm alto poder de dano à comunidade e ao meio ambiente em caso de rompimento. Os planos de segurança das barragens e de emergência deveriam ter ficado prontos em 2017. O MPF defende uma pena mais dura, o bloqueio de R$1 milhão das contas do DENOX e do Estado da Paraíba, o que não está descartado segundo a Justiça, caso a determinação não seja cumprida num prazo de 30 dias. E tem novidade no interesse público. É o novo quadro Acontece nas Redes, que vai trazer notícias e curiosidades das redes sociais do MPF. Nessa estreia, eu fui às ruas para falar sobre um assunto que é a responsabilidade de todos nós. Olha só. Atitudes simples e pequenas mudanças no modo de consumo podem ajudar a evitar a morte de animais e a poluição do planeta. Quer saber como? Dar adeus às sacolas plásticas é um bom começo. Elas levam até 400 anos para se decompor na natureza. E vamos combinar, as reutilizáveis são bem mais moderninhas. Canudinho de plástico?
nem pensar. Que tal trocar a garrafa e o potinho de plástico pelo de vidro? Todos os anos, 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos, provocando a morte de pássaros, peixes e tartarugas por asfixia. Isso quando eles não têm um aparelho digestivo perfurado. Então, já passou da hora de tomar uma atitude, não é mesmo? Fique de olho, tem mais informações como essa nas nossas redes sociais. Bom, e por hoje é isso. Tem mais interesse público na semana que vem. Lembrando que todas as reportagens estão no youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!